Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem para morar a arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de com tristeza, com religiosidade, com ânimo abaixo, com alegria. E sucedeu o quê? Guarde bem. Quando os que levaram. Eles trouxeram com? Ele trouxe com? Alegria. Por que alegria? Tudo aquilo que nós expressamos alegria e bom ânimo é porque o nosso coração está ali. Se a gente entrega uma adoração xoxa, aonde está a nossa alegria? E aí, 13, sucedeu que quando levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma éfode de linho, vestes próprias. Ele se vestiu, ele se arrumou para aquela ocasião. Está entendendo? Ele se aprontou e se arrumou para aquela ocasião. Todas as vezes que eu venho para a igreja, parece uma coisa tão boba, né? Ah, eu vou com uma roupa que me dá bem. Eu sempre olho para mim e vejo: Senhor, eu estou vestindo a minha melhor roupa. Pode não ser uma roupa nova, mas eu estou vestindo a melhor roupa que eu tenho, porque até nisso eu quero glorificar o Senhor. 15. Assim subindo, levavam Davi e todo o Israel à arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedendo que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando, dançando e saltando diante do... Guarde bem, ele não estava dançando e saltando porque recebeu uma boa notícia de um dinheiro, porque venceu uma guerra, porque isso, porque aquilo outro. Ele estava saltando diante do Senhor. Desprezou, o que Mical fez? Desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda de Davi, que a armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, fala conosco através do teu Espírito, nos edifica nesta hora, exorta, cura, que nós possamos aprender a essência da verdadeira adoração, na simplicidade do Senhor. Fala conosco, todo valente, que queira impedir a palavra de frutificar no coração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que de mim flua apenas aquilo que tem a direção do teu Espírito, aquilo que lhe aprouver, e nada mais. Já te damos honra, glória e louvor. Amém. Amém? A adoração na simplicidade, ela, depois de muito tempo que eu fui aprender isso, essa adoração, essa simplicidade na adoração, né? O que é uma simplicidade? O que é algo simples? É algo que é fácil de entender. É fácil de fazer. Está entendendo? Quando Jesus para na beira do poço, falando com a mulher samaritana, naquele momento, a adoração era algo dificultoso para ela. Era algo difícil de entender, era algo difícil de fazer. Porque ela tinha que ir... O samaritano não se dava com os judeus. Como que ela ia adorar a Deus?
se a adoração era no templo? E o que Jesus traz? Uma nova essência. Um novo sentido. E o verdadeiro sentido para a adoração. Eis que chegou o tempo e é esse. A adoração dos que adoram em espírito e em verdade. Não é nem lá, nem acolá, nem aqui, nem... Não, é os que adoram em espírito e em verdade. O que adianta fazer caras e bocas, dar glória a Deus, aleluia, e na casa não ter adoração, não ter ambiente da glória de Deus? Não ter nada, e muitas vezes eu fazer cara de crente, mas em casa não tem adoração subindo. Pelo contrário, tem murmuração, tem palavrão, tem todo tipo de discórdia, e isso não é adoração a Deus, não glorifica ao Senhor. Ou até digo mais, chega aqui, toca, canta, dá glória a Deus, aleluia, faz aviãozinho, giro mortal. E chega em casa, bate na esposa. Ou falta no trabalho, mente não pro dá bom chefe, testemunho. rouba as coisas do trabalho. Que adoração é Não essa? dá bom testemunho, né? Porque aqui olha, fecha o olho, adora, e depois está olhando, não deve. Então, a nossa adoração, que Jesus vai trazer ali um sentido, é o sentido da verdadeira adoração. Qual é o sentido? Porque a adoração não pode ser difícil, irmão. Adoração é estilo de vida. Um tempo de adorar não pode ser difícil. A mulher samaritana não era algo difícil para ela. Ela não podia adorar. Podia? Não. Ela era samaritana, ela era uma mulher vista como uma prostituta. Porque se você ler mais o texto, ele fala assim, vai lá chamar o seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. E ele fala, bem disseste, se já tivesse 5, esse que tem não é seu. Ela era indigna. E ultimamente o Senhor tem falado muito sobre os indignos nessa igreja. Quando a gente foi digno? Nunca. A gente foi dignificado pelo sangue de Cristo, que nos deixa justificado, que nos permite entrar na presença de Deus, é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então, não é... Se você for ler o livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele está exortando o povo sobre todo um estilo de vida dentro e fora do templo. E ele fala, não, eu não aguento mais ouvir as orações de vocês, não me tragam mais oferta. Eu não suporto mais. O texto diz que ele não suporta mais, é abominação para ele. Por quê? Porque completei a causa dos órfãos e das viúvas. O jejum que eu quero é pleitei a causa do órfão e da viúva. Então a adoração, ela tem muito mais do que só cantar e dançar. Levar essa presença tem a ver com carregar essa presença todos os dias da sua vida. Não é na igreja eu sou diácono, na igreja eu sou presbítero, na igreja eu sou pastor, em casa eu não sou. Essa unção está com você onde você vai. É igual a tua paternidade para quem é pai e mãe. Quando você está lá no seu trabalho, você deixa de ser pai? Não, você continua sendo pai. Você não está exercendo a função paterna porque teu filho não está lá. Mas isso não é removido de você. Está sobre a tua vida. Você deixa de ser casado, você está lá no teu trabalho, a esposa não está lá? Não. Você não está exercendo o matrimônio, o papel de marido junto à esposa. Mas você está exercendo no mundo espiritual o papel de marido e supridor. A mesma coisa, você é lavado, remido no sangue do Cordeiro, aonde quer que você vá. O Espírito de Deus habita dentro de você, aonde quer que você vá. A arca do Senhor hoje é você, irmão. Você é templo do Espírito. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele pode permanecer aí dentro ou você já expulsou ele daí? Porque a tua conduta de vida vai acender a chama do Espírito ou vai apagar. A conduta de vida do rei Davi
era acender a chama do Espírito, porque quando ele estava apacentando as ovelhas, que eram os bichinhos do pai dele, era trabalho de servo, era trabalho de mulher, mas quem estava realizando isso era Davi, e ele fazia com alegria, ele fazia com amor. Ali o Senhor ensinou ele a ser rei de Israel, porque ali, se ele dava a vida por um animal, a ponto de matar um leão e um urso, e tirar a ovelha da boca do leão, o que ele não faria para o povo de Deus? Se ele era capaz de enfrentar um leão, se tamanha ousadia do Espírito habitava sobre ele, a ponto dele arrancar a ovelha da boca do leão, o que ele não faria pela casa de Israel? Quando o Senhor fala para Samuel, eu olho o coração. Não, eu não julgo pela aparência, eu olho o coração. É o mesmo que o Senhor Jesus fala para os fariseus. Como é que está o teu coração nessa noite? Porque o coração de Mical estava cheio de desprezo. O coração de Mical não entendia a alegria que Davi sentia, porque ela não foi ensinada pelo pai dela sobre a importância da Arca da Aliança. Mas Davi sabia a importância que era. Quanto essa presença de Deus é importante na tua vida. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E a Bíblia diz, o texto diz em Hebreus, que buscando com lágrimas não alcançou o caminho de arrependimento. Mas Davi, quando ele pecou com Batseba, e ele pecou, ele adulterou, ele cometeu um homicídio premeditado. E mesmo assim, o texto ainda vai dizer lá na frente, nas cartas, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus lhe propunha para fazer, ele fazia. E ele era um homem de fácil arrependimento. Quando ele entendeu a besteira que ele fez, que ele usou o poder e a autoridade dele de maneira errada, que ele induziu aquela... Imagina, quem é que vai falar não para o rei, irmão? Vai morrer, é o rei. O rei mandou chamar, você nem pergunta para quê, você vai. A adoração, o coração de Davi, de adorador, é algo tão quase que fora assim foge do nosso entendimento. Assim. Porque um adorador que é um adorador de fato, aquele que ama a Deus, ele está em todo tempo, ele quer estar com o Senhor. E o coração de Davi era algo assim tão apegado com o Senhor. E é tão assim interessante porque nos tempos de Davi, do reinado de Davi, não houve idolatria no reino. Não. A única adoração que subia era ao Senhor. Aliás, ele estabeleceu o cântico no templo 24 horas por dia. Sim. Ele estabeleceu cantores. Ele estabeleceu músicos no templo para adorar o Senhor. E uma das coisas importantes, Deus escolhe um adorador para ser um guerreiro e para ser rei. Por quê? Porque um verdadeiro adorador, ele ouve a voz de Deus. E porque ele ouve, ele não vai... Tanto é que a gente vê isso presente nas guerras que Davi enfrentava. Senhor, vou alcançar, posso ir, vou guerrear, pode ir, porque certamente. Senhor, eu vou, vai. Senhor, a liberdade que ele eu sou tinha. contigo.
De vestir a estola sacerdotal. Aí ele vai, na segunda vez, guerrear contra os filisteus, ele vai, agora espera. Ele ouvia a Deus, o adorador. O Senhor escolhe um adorador para ser um guerreiro e para ser rei e se assentar no trono. Por quê? Porque o adorador não fala de si mesmo. Ele não dá direções da cabeça dele. Ele não inventa moda. Ele não inventa história. Ele faz aquilo que o Senhor manda. Ele faz e segue as direções que o Senhor os direciona. Ele faz, e na cabeça de muita, talvez seja por isso que Mical não entendeu, por isso ela desprezou. Por quê? Porque o coração de Mical não era um coração de adoradora. E por isso ela desprezou. E aí vai uma lição para nós, para eu e você. Tudo aquilo que nós não entendemos, e nós não entendemos, está faltando um pouquinho de um coração de adorador, porque o coração que não é um coração de adorador, tudo aquilo que ele não entende, ele despreza. E foi o que Mical fez. Ela não entendeu a alegria, ela não entendeu o que estava voltando. Era só a presença de Deus que estava voltando para Israel. Só isso. Nada, só isso. Ela não entendia o valor e o peso de ter a arca de volta, a presença de Deus. Imagina, a pastora falou agora, um dia que não sentiu a presença de Deus. Imagine uma igreja que não tem a presença de Deus. Eu já fui em lugares onde não tinha a presença de Deus. E aí a gente vê, né? Mical despreza Davi quando ele está adorando e trazendo a arca para Israel. E ali ela é estéril. Eu acho incrível que a igreja desses dias, ela acha no direito de julgar a adoração do irmão. Ela julgou a adoração dele. Nem sabia o que ele estava fazendo, não fazia ideia na cabeça dela. E ela desprezou aquilo que ela não entendeu. Um adorador, preste bem atenção nisso. Um adorador, ele pode não entender o que Deus está fazendo. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas ele não despreza, porque ele fica aguardando aquilo que Deus vai fazer. O que Davi faz quando a arca acontece lá, e Uzá toca na arca, e ele morre, e Davi fica ali, devolve de volta. Ficou na casa de Obed-edom, ele ficou aguardando. Quando ele soube que na casa de Obed-edom a arca estava lá, e foi porque deram valor na presença, e ele soube que a arca de Deus abençoou, a presença de Deus abençoou a casa de Obed-edom. Então, o que ele fez? Então agora é o sinal do Senhor. Agora eu posso trazer de volta. E não vou trazer de qualquer jeito. Porque a presença de Deus, a pastora ministrou esses dias aí no domingo, né? Que a presença de Deus eu não carrego de qualquer jeito. Eu não carrego um coração sujo. O adorador, ele pode até se decepcionar, ele pode até passar por situações difíceis, mas o coração dele não permanece sujo, porque ele é um adorador, e adorador tem altar para derramar, dobrar os joelhos e derramar-se na presença de Deus. Ele conhece o Deus a quem ele serve, ele sabe que se ele confessar, ele vai ser perdoado. Basta confessar. Se ele confessar, ele é perdoado, ele é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ele sabe o caminho do arrependimento. O adorador, ele tem um nível de intimidade onde ele pode vestir a estola sacerdotal e comer do pão da mesa do sacerdote, que só sacerdote podia comer. O adorador, ele tem um nível de intimidade onde aquilo que era reservado só para alguns, ele consegue alcançar. Porque ele alcança o coração de Deus. Mas olha o nível de entrega de Davi. Não foi porque tinha uma lei, uma promessa do rei de dar desconto nos impostos
e a filha dele para casamento que ele foi enfrentar o gigante. A motivação de Davi para derrubar o gigante não foi para mostrar para os irmãos que estavam escondidos atrás da bagagem, homens de guerra, que até Samuel olhou e falou assim: ah, certamente é esse. E Deus falou que não. Não, a motivação dele foi ouvir o inimigo gritando que precisava, vem só um só, não precisa do exército inteiro. Se me derrubar, ganhou a guerra. E quando ele olha para aquele homem falando, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem sabe o Deus que serve não vai se esconder atrás de bagagem. Quem sabe o Deus que serve não vai fugir da presença. Quem conhece o Deus a quem serve vai se indignar quando o inimigo for afrontoso e ele não vai temer. Ele vai para cima do gigante e vai falar: não, peraí, você está mexendo com quem? Com o exército do Deus vivo. Você não está falando de qualquer um. Você está falando daqueles a quem Deus guerreia a guerra deles. Só que esse exército estava acovardado atrás da bagagem. Meu irmão, é Deus que guerreia as tuas guerras. Cadê o teu coração de adorador? Por que você ainda está atrás da bagagem? Se o teu lugar ela está testando as 5 pedras para falar qual delas que eu vou tacar na cabeça desse gigante. Você só precisa se dispor, irmão, não entendeu ainda? Eles tinham preparo para a guerra, eles tinham treinamento para a guerra, eles tinham treinamento de armamento, eles tinham armadura para a guerra e estava escondido. Mas Davi não tinha bagagem nenhuma para a guerra e ele falou: não, 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 não. Ele está falando do Deus vivo. E sabe o que os irmãos de Davi falaram para ele? O que esse menino veio fazer aqui? Veio zombar da gente também? Uma pessoa, quando não tem o coração de adorador, além do desprezo, ela projeta no outro que nem existe no coração do outro, está no coração dela. A projeção dos irmãos de Davi ali foi: ele veio aqui nos afrontar. Ele veio aqui zombar da gente, porque a gente está aqui nessa situação difícil. Quando, na verdade, Davi foi ali só em obediência àquilo que o pai falou: leva o alimento. Ele foi levar alimento. E quando ele ouviu o inimigo afrontando o exército de Deus, ele falou: aqui não. Se ninguém se levanta, eu vou me levantar. Não tinha um exército para se levantar, não tinha um Saul para se levantar, mas ele falou: eu vou derrubar esse gigante. Sabe o que está faltando no tempo de hoje? Adorador que mata no peito e fala: eis-me aqui, Senhor, eu vou derrubar esse gigante. Eu não tenho preparo de guerra que eles têm, eu não tenho habilidade na espada da palavra como eles têm, mas o pouco de habilidade que o Senhor me deu, se o Senhor abrir a boca e encher, eu vou falar. Está faltando ousadia do Espírito Santo. Davi, ele tinha ousadia. Ousadia não é afronta, ousadia não é rebelião. Ousadia na medida certa. Davi tinha essa ousadia. Ninguém quer ir? Não tem problema, eu vou. Eu vou. Ninguém quer fazer? Não tem problema, eu faço. Não é aquele discurso religioso: ah, mas só eu faço. Nossa, mas só tem as mesmas pessoas? Glória a Deus, porque o Senhor me enviou, que é mais uma oportunidade. Não tem ninguém para abrir o culto? Eu abro, não tem problema não. Esse discurso, a gente vê muitas vezes pessoas, é aí que não entendeu o que é um adorador. Irmão, a primeira coisa que você precisa ser é adorador. O coração de Davi não estava nas ovelhas, as ovelhas ficou no pasto, ele obedeceu a palavra do pai. O coração de Davi não estava no que o rei prometeu. O coração de Davi estava no Deus que estava sendo ali afrontado através daquela circunstância. Deus só precisava da disposição de um. Ele não mandou mais preparado. Ele deu um recado para o Golias. Ele falou assim: ó, aqui, ó. Eu vou pegar o menor da minha casa, o mais despreparado, porque quem te derruba sou eu. Foi isso que Deus disse para Golias. Ele só precisa que você se disponha em nome de Jesus. Adorador é disposto.
O coração dele não estava preso no status de guerra que ele teve. Davi venceu milhares. Saul venceu milhares. Davi venceu 10 milhares. Não estava no coração da fama que se elevou. O coração de Davi, quando Deus começa a levantar o nome dele na terra, o coração de Davi permanece o mesmo. Quando Davi se torna genro do rei Saul, o coração de Davi permanece o mesmo. O coração de Davi não estava na riqueza do reino que ele adquiriu. Ele olha e fala assim: como que eu vou morar numa casa e a arca do meu Deus vai ficar numa tenda? Deus fala: acaso eu te pedi uma casa? Você acha que eu habito em templo feito por mãos de homens? Não, Senhor, mas eu quero construir uma casa para colocar arca. Tudo bem, prepara todo o material, mas não vai ser você que vai preparar. Quem prepara a casa é Salomão. Mas o coração de Davi não estava naquilo que ele tinha. Ele deixou a oferta preparada do tesouro particular dele para a construção do templo. Já que eu não posso fazer, não tem problema, eu não posso fazer, mas eu vou preparar tudo aquilo que é necessário. Sabe por quê? Porque um adorador, ele não fica preso. Ah, já que eu não posso fazer, então Salomão que se vire. Não. Um adorador, ele faz aquilo que cabe a ele fazer. Ele não está em disputa, ele faz aquilo que agrada a Deus. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer forjar um exército de adoradores nesta noite. Quer forjar um exército de adoradores, até os que não estão aqui. Aonde nós começarmos a adorar aqui, vai incomodar o inferno em nome de Jesus. Isso aqui do lado aqui é um roubo do inferno. É um roubo na vida de pessoas, mas o Senhor está inaugurando um novo tempo e de nós começarmos a levantar um clamor, levantarmos um altar de adoração ao Senhor, começar lá de casa, a começar lá de dentro da nossa casa, aonde ninguém está te vendo, mas tem alguém no secreto te vendo. Então começa lá e se estende para cá. Você adora lá no secreto e quando você vem para cá, o Senhor te faz estar em comunhão para que você possa adorar junto com os irmãos em nome de Jesus. E a adoração, sabe o que é produzida? Ela incomoda o inferno. Por isso os irmãos ficaram bravos, por isso Golias não gostou. Por isso, quando as pessoas adoravam, lá em Atos, o povo falou: esse povo está bêbado, esse povo está maluco. Não! É o incenso, é a adoração que está subindo diante do Senhor. Eles foram batizados com o Espírito, estavam adorando em novas línguas? Estavam. Mas eles falavam do quê? Das grandezas de Deus. Lá em casa. E todas as vezes que você adorar, esteja preparado, porque adoração com o coração limpo pode estar preparado, porque o diabo vai se incomodar. E esse vai ser o sinal de que o Senhor está te forjando e você está no caminho certo. Porque uma adoração que não produz nada, que não acontece nada, que é só um bando de gente cantando, mas cantando uma letra vazia, não sabe nem o que está cantando, não sabe, nem medita na palavra, não sabe nada do que está fazendo, então não passa do teto mesmo. Não faz nada, não produz nada, mas a adoração genuína, ela produz fruto, ela faz os céus se abrirem, ela faz com que Deus dê resposta à adoração. E hoje, nesta noite, o Senhor vai trazer resposta. Quando você dobrar os teus joelhos na tua casa, quando você levantar as suas mãos para adorar, na tua casa vai ter resposta. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor está plantando e te fazendo entender o que é adoração de verdade. Lá em casa tinha uma música que as crianças não me deixavam cantar. Um louvor que elas... Para, mãe! Você lembra qual era, Fabinho? Por quê? Toda vez que eu cantava a música, o que acontecia, filho?
Chuva. Porque a música falava, manda a tua nuvem. Eu nunca observei que chovia. Eles que observavam, porque eles iam para a escola e tomavam chuva. Hoje não, mãe. Hoje tem educação física. Pelo amor de Deus, mãe, eu nunca tinha observado. Um adorador, ele tem poder e autoridade para movimentar o mundo espiritual e dar ordem. Por isso que eu falo para vocês, e nós começamos aqui esse período falando, o que acontece se você cantar cadeias quebrar? Eu sei o que acontece quando eu declaro isso. Não porque sou eu, mas porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. É a mesma coisa Davi. Davi sabia o que ia acontecer se ele se posicionasse ali diante daquela guerra. O que vai acontecer se você se posicionar hoje diante dessa guerra? Atos capítulo 16. Nada. Paulo e Silas presos na prisão. E o que aconteceu? Cerca de meia-noite, eles começaram a adorar. E o que aconteceu com as cadeias? Se abriram. Irmão, está na hora de você e eu sermos forjados. Eu estou num período de consagração. E assim, eu nunca fui tão amacetado, tão forjado, tão exprimido, tão renovado. Sabe quando você põe no Waze lá, quem dirige, e aí você vai, toma um outro rumo e o Waze ou o GPS faz recalculando a rota? É mais ou menos isso. Mas sabe por quê? Porque quando você começa a adoração, quando você se prontifica a ser um adorador de fato, o Senhor começa a mudar, a transformar, a mexer em estruturas, que foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram. Havia uma adoração, não tinha instrumento de corda, não tinha instrumento de nada. Era apenas uma adoração na simplicidade genuína e uma adoração, nem sei se Paulo e Silas tinham a voz para adorar, mas uma coisa a gente sabe, que quando eles adoraram à meia-noite, o que aconteceu? As cadeias se romperam. E esta noite, em nome de Jesus, eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos erguer um clamor e uma adoração, e cadeias vão se romper. A minha voz, porque a voz do outro, mas porque o Senhor traz resposta à adoração genuína, a um coração limpo, de adorador verdadeiro na sua presença, para que cadeias, para que o inferno recue, para que tronos sejam desfeitos, para que hostes malignas, para que tramas do diabo sejam destruídas. Abaia nava suebedeia carnas. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Entregamos a nossa vida, Senhor. Entregamos a nossa vida, Jesus.
Vem e toma o ambiente na tua presença, Senhor. Vem, toma o teu lugar. Vem, Senhor. Vem, nós erguemos a nossa vida em adoração. Não algo forçado, não como uma letra decorada, não como algo religioso, mas nós ofertamos a Ti a adoração genuína, a alegria do nosso coração, da sua bem, vai adoço, yemele calalaçu. Oh, Santo e poderoso, aleluia, no teu nome cadeias se rompem, no teu nome tronos malignos são desfeitos, no teu nome os céus se abrem, no teu nome, oh, no teu nome poder é derramado. E vai a nosso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, nós te adoramos. Flui, 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 flui. Aleluia, sopra do teu Espírito, Senhor. Oh, a Trindade. Aleluia, aleluia. 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 Canto, libere a tua unção. Que o meu canto libere a tua unção. Canto, libere a tua unção. Debaixo. Que derrame na yasu. Quebra a resistência, Espírito Santo. Pelo teu sopro, quebra resistências nesta noite. Resistências na mente e no coração. Resistências e cadeias da religiosidade. Sopra do teu Espírito e que liberta. Orebacandalaço de revesi. Nemanhanasi. Oh, glória. Oh, glória. E merecido com oh, glória, tu és
aleluia. Urebanda carreste de Oranaçu, o vale de ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Vai lá nosso ressuscita. Aleluia. Da morte espiritual desta igreja hoje, ciência, cala-te e emudece. Eu declaro vida e vida em abundância. O lebando correte norai açai labardaço. Aleluia. Aleluia. Recebe na tua vida o poder de Deus para te levantar. Ô irmão, não tem só um jeito de adorar a Deus, não. Aleluia. O Espírito de Deus não está limitado dentro de um padrão religioso. O Espírito de Deus é livre e Ele te faz livre. Vai que no raçai de badalasse. Faz liberto hoje de toda religiosidade, de toda prisão, de toda caixinha, irmão. Não tem. Qual é o melhor jeito de adorar? É o jeito da igreja A, da igreja B, da igreja C. Não, o jeito de adorar verdadeiro é o jeito do Espírito. E é o jeito que o Espírito dá. Se o outro dá línguas, o Espírito dá língua para o outro, então o Espírito deu língua para o outro e é o jeito que ele adora. Se o Senhor dá dança para o outro, então o outro adora com dança. Se o Senhor, o Espírito, dá palmas na mão do outro, então é palmas que ele vai adorar. Se o Senhor faz o outro pular, faz o outro gritar, levantar a voz. Ele manda quando rebaiada sure manda lá. Uri mandou e ele vai. Recebe, 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 recebe. Levante a mão, Davi. Levante a mão. Para que saibas que não é na tua força, Davi. Para que saibas que não é na tua força. Oh, aleluia. Rebando com dirimaiada, lemanoiaça. Recebe na tua vida. De Deus. Tem gigante caindo nesta noite, mas não é na força da tua pedrada, é na força do Senhor. Apenas por erguer a tua voz e adorar. Tem gigantes caindo nesta noite. Tem gigantes que você estava enfrentando e está caindo nesta noite. Pela adoração que sai de ti. Gigantes da dureza de coração, vai cair hoje. A transformação tão genuína. Aquele que viu que era água não vai acreditar do que saiu da talha, mas encher a talha com você. Aquele que vai enxergar o vinho, aquele que vai provar o vinho, não vai acreditar que saiu daquela talha cheia de água. Mas encher a talha ainda é com você.
Assim diz o Senhor, adora que eu faço. Oh, Enquanto glória. você adora, eu faço. Enquanto você adora, eu faço. creio. Enquanto você adora, eu trabalho. Enquanto você adora, eu liberto. Enquanto você me adora. Isso é Jehonaia, sai. Tira as resistências do teu coração. Tira as resistências hoje. Porque enquanto você adora, eu faço, eu trabalho, eu ajo, eu quebro cadeias, eu trabalho no coração. Aonde a tua mão não alcança, a do Senhor alcança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que aí que a consolação do Espírito Santo de promessa seja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã tem encontro de casais. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.